Direto ao ponto. Se você é obcecado por memórias do passado com mais de 18 meses, e a maioria delas é negativa, geralmente causadoras de ansiedade, então uma grande parte de você está presa no passado. E isso significa que você não mapeou o território bem o suficiente. E as partes do seu cérebro que funcionam como sistemas de alarme, os sistemas de ansiedade, estão dizendo: não, há buracos na forma como você está enxergando o mundo. Há buracos na forma como você está enxergando o mundo. E você caiu neles uma vez, e não sabe onde eles estão, e não sabe como preenchê-los, e não sabe como contorná-los. Então você não consegue esquecê-los. Você não consegue esquecê-los. Ter pesadelos recorrentes, por exemplo, é um bom exemplo desse tipo de coisa acontecendo. De qualquer forma, se você tem memórias assim, e se lembra delas, e elas te fazem sentir ansioso e negativo, você está preso lá atrás. Seu corpo ainda está reagindo como se houvesse uma emergência que poderia acontecer de novo e que você ainda não resolveu. E não importa se foi sua culpa. Isso é irrelevante, porque o sistema de alarme não se importa. Quando o detector de fumaça dispara, não importa se foi sua culpa. O detector só diz: a casa está pegando fogo, e isso é ruim. E seus sistemas de ansiedade são assim. Se eles estão marcando memórias antigas com ansiedade, então você precisa fazer algo a respeito, ou será torturado por essas memórias para sempre, porque é assim que o sistema de alarme funciona. Talvez você precise voltar lá e limpar as coisas. Você tem que descobrir: ok, como isso aconteceu? Que tipo de papel eu desempenhei? Mesmo que tenha sido um papel pequeno, isso não importa. Porque o ponto é que você não quer se colocar na mesma posição de vulnerabilidade novamente. Então, qualquer coisa que você possa fazer para se fortalecer é bom. E muitas vezes, se é uma memória muito antiga, como algo da infância, você não é mais uma criança agora. Então, provavelmente tem uma variedade de técnicas à sua disposição para lidar com uma situação como essa, se ela ocorresse hoje. Então, você precisa atualizar essa parte do seu cérebro que ainda acha que você tem 4 anos de idade. Muitas pessoas têm partes delas ainda presas em alguma experiência traumática da infância. Eu tinha um amigo assim, que teve uma infância terrível. E quero dizer terrível mesmo. Já tive clientes com infâncias terríveis, e a dele estava no topo da hierarquia das piores. E sempre que ele tinha um sonho sobre isso, o que acontecia com frequência, ele tinha 5 anos no sonho. Ele tem 58 anos, sabe? Mas não havia sido atualizado, então ele ainda tinha 5 anos nos sonhos, e eram pesadelos horríveis, com todos os tipos de sintomas fisiológicos terríveis, realmente atrapalhando a vida dele. Ele não conseguia se atualizar. Hoje, nos sonhos, ele já está com uns 45 anos, o que é bem melhor do que 5, né? Porque você não consegue se defender quando tem 5 anos. Mas você pode se defender aos 45, especialmente se tiver alguma experiência ao seu favor. Então, de qualquer forma, você precisa saber onde está. Vamos dizer que você está neste palco e está deste lado do palco, e decide que vai até o outro lado do palco só para provar que pode. E você está tomando a mesma decisão que você sabe a galinha famosa tomou. Por que a galinha atravessou a estrada? Bem, se for uma galinha sensata, é porque ela assume que há algo melhor do outro lado da estrada. Talvez seja apenas curiosidade aleatória, mas aí ela é pega por um coiote, e isso não é tão bom. O outro lado da estrada é melhor, então lá vai a galinha. E é isso que você está fazendo, indo em direção a algo um pouco melhor. E isso é bom, tecnicamente é bom, porque o modo como seus sistemas de emoções positivas funcionam é que eles são ativados por um neuroquímico chamado dopamina, que, aliás, é o mesmo sistema afetado por drogas como cocaína, metanfetamina, álcool para algumas pessoas e opiáceos, e que faz as pessoas se sentirem muito melhor do que deveriam, o que é parte do perigo dessas substâncias. É um sistema muito fundamental. O sistema de dopamina é ativado com uma onda de emoção positiva se você estiver indo para algum lugar que vale a pena. E isso é algo que vale muito a pena saber. Você quer um pouco de positividade na vida? Como conseguir isso? Você precisa ativar esse sistema.
É quase como se fosse um sistema do hemisfério esquerdo para a maioria das pessoas. Não que isso seja particularmente relevante, mas é um sistema neuroquímico autônomo. Está enraizado muito profundamente no circuito exploratório do cérebro. Um sistema muito antigo, e ele fica feliz quando você tem um lugar para ir. Isso é o primeiro ponto. E também fica feliz quando você está indo para esse lugar. Então, se estou deste lado do palco e quero ir para o outro lado, e vejo que há um caminho claro, posso simplesmente ir direto. Eu olho para esse caminho e fico um pouco feliz. Não estou extasiado. Afinal, quem se importa se eu chegar ao outro lado do palco, certo? É uma parte pequena da minha vida. Mas não é nada, é alguma coisa. Então eu olho para o caminho e penso, esse é um bom caminho, e me sinto um pouco positivo. E aí se eu me mover e vejo aquela mesinha bem no caminho entre mim e o outro lado do palco, então me sinto um pouco negativo, porque não quero um obstáculo no meu caminho. E é assim que você vê o mundo, por sinal. Você não vê objetos. Não é assim que funciona. A gente não vê objetos, depois pensa sobre eles, depois os avalia e então decide como agir. Ou se fazemos isso, é algo raro e lento, que exige muito pensamento. O que vemos, na verdade, são caminhos com ferramentas que nos ajudam a avançar, ou obstáculos, certo? E aqui não há obstáculos, é um caminho plano. Ótimo! Emoção positiva. Essa é uma tarefa que posso realizar. O caminho está livre, é um bom dia. E aí eu estou aqui e penso, isso é meio chato. Sinto um leve desconforto, digamos. Ansiedade. Será que consigo contornar esse obstáculo? Estou relativamente confiante. Já fiz esse tipo de coisa antes. Então posso pegar o caminho mais difícil, andar um pouco assim, e aí fazer esse truque aqui, que é simplesmente isso. E então, sabe, contornei o obstáculo. Agora, se eu não soubesse como fazer essa pequena manobra, isso seria um problema real, certo? Porque eu não conseguiria ir do ponto A ao ponto B, e isso arruinaria meu plano. Mas eu tenho essa habilidade. Então é uma pequena perturbação no conjunto de percepções que estou usando para organizar o mundo. É um pequeno caos, porque é isso que acontece quando o seu conjunto de percepções, a estrutura que você está usando para organizar o mundo, o plano através do qual você enxerga a complexidade, revela uma inadequação. Isso desestabiliza suas emoções. Então, outra coisa que é importante saber, você precisa estar indo para algum lugar e precisa haver um caminho para que você se sinta bem. Outra coisa, se esse plano se torna inviável ou é desestabilizado, então você é inundado por emoções negativas. Frustração, decepção, raiva, principalmente ansiedade. Mas todas essas emoções se misturam. Raiva, talvez porque você tenha que lutar para superar o obstáculo. Frustração, porque talvez precise fazer um novo plano. Decepção, porque você investiu esforço e o plano não funcionou. Ansiedade, porque agora há muitas opções diante de você. E as pessoas não gostam quando seus planos são interrompidos. E o motivo é que seus planos estão diretamente associados à sua percepção emocional do mundo. E isso é algo bom de saber também. Por isso que, sabe como é? Você decidiu que vai jantar em um restaurante coreano e tudo certo. Mas aí descobre que não pode. E talvez tenha que ir a um restaurante grego. E você pensa, qual o problema? A menos que você odeie comida grega. Restaurante coreano, ótimo. Restaurante grego, ótimo. Ainda assim você vai ficar irritado porque o plano mudou. Por quê? Porque é irritante ter os planos alterados. Isso desestabiliza a estrutura que você usa para organizar sua percepção do mundo e te joga momentaneamente num estado de caos. Não muito caos, mas quanto caos? Isso é interessante. A gente não sabe. Digamos que você acorde com uma dor no lado do corpo. Você pensa, tenho uma dor aqui. O que isso significa? Bem, você não sabe. Talvez signifique que você puxou um músculo. E tanto faz. Talvez signifique que você tem câncer e que vai morrer em 6 meses. A gama de possibilidades está toda ali, sabe? E algumas pessoas assumem uma coisa, não é nada. Outras assumem a outra. E todas elas vão estar certas em algum momento.
Então a pergunta é: como você calibra algo assim? E a resposta é: a gente tende a adivinhar. A gente adivinha por temperamento. Uma maneira de adivinhar é o nosso nível basal de emoção negativa. Tem o traço de neuroticismo. Algumas pessoas vão se preocupar muito mais com pequenas anomalias do que outras. Talvez elas vão para o hospital primeiro e não morram. Ou talvez fiquem surtando o tempo todo e sejam hipocondríacas, certo? Tem prós e contras em ser assim. A outra pessoa é muito estável emocionalmente. Não se preocupa com nada, pensa: ah, não é nada. E aí, quando chega ao hospital, é tarde demais. A vida é assim. É uma forma de adivinhar. Em grande parte, isso é determinado geneticamente. Não completamente, mas em grande parte. Outra parte disso é sua posição na hierarquia. A questão é: quão seguro você está na vida? E a resposta é: ninguém sabe. Mas uma forma de adivinhar é: você é bom em coisas? Porque se você é bom em coisas e surge um problema, provavelmente consegue resolvê-lo. E aí você pode pensar: como eu sei se sou bom em alguma coisa? Uma resposta pode ser: outras pessoas acham que você é bom em alguma coisa, porque você está meio que se comparando aos outros quando pensa se é ou não competente. E se acontece de você estar em uma hierarquia e estar relativamente no topo, o que indica um certo grau de competência, então seu sistema nervoso, sob o controle do sistema de serotonina, reduz sua emoção negativa. Ele diz: olha, levando tudo em consideração, você provavelmente está seguro. E isso é ótimo. Mas também significa que você não gosta nem um pouco de ter sua posição na hierarquia desafiada. Porque se você for rebaixado na hierarquia, digamos que seja demitido, isso bagunça completamente sua função serotoninérgica, te deixa derrotado. E de repente, você fica muito mais suscetível à emoção negativa. E quem quer isso? É por isso que você não gosta nem de perder discussões. Você perde uma pequena discussão e já sente que desceu um pouco na hierarquia, e suas emoções ficam desestabilizadas. De jeito nenhum, eu estou certo. Por quê? Porque você quer manter sua neuroquímica sob controle, e com razão. Mas a questão é que às vezes é melhor aprender do que insistir em estar certo. Porque aprender funciona melhor para o futuro. Mas você entendeu a questão.